A senhora Garcia surgiu por várias circunstâncias assim ao longo da minha vida. Eu passei por algumas mudanças quando eu fiz mais ou menos 39, 40 anos, que foram mudanças bem profundas dentro de mim. E algumas coisas começaram a ficar muito latentes, que foi bem nessa época, um pouco antes realmente de começar a ler as cartas. Eu fui numa pessoa também que trabalha na área, que é mística e que não só fez uma leitura, como fez uma leitura do meu ser, que eu sou acompanhada por um cigano. E ela falou tantas coisas da minha vida, né, que aconteceram na minha vida e que eu não sabia, na verdade, que tinha relação, né, com esse cigano que me acompanha. E ela fez tantas previsões não, ela viu coisas do meu passado que eu não tinha contado para ela. Eu não havia falado para ela. Então é uma pessoa incrível também. E ela disse que esse cigano fez com que eu tivesse muitas conquistas, conhecesse lugares diferentes, pessoas diferentes, muito antes que as pessoas estivessem acostumadas com esse universo mais globalizado. Eu já era uma pessoa que estava lá, na rua, viajando, fazendo mala para lá e para cá, numa época em que mulheres não trabalhavam na minha área, eu já trabalhava, eu já gerenciava pessoas e equipes num meio que era só masculino. Então isso me ampliou assim as possibilidades da vida, porque eu também fui disposta a isso, a encarar coisas diferentes e desafios diferentes para uma mulher. E não indo pela pegada feminista não, tá? Eu não sou assim, eu sou uma pessoa bem neutra, bem equilibrada nesse aspecto. Mas eu digo que como veio surgir? Foi vindo realmente num período provavelmente que eu estava disposta a ter mais contato com ele. Então eu me denomino Senhora Garcia, que é Cigana Garcia, e o meu canal vai ser Alma Cigana do Oriente. Por que do Oriente? Porque desde sempre eu tenho um apego muito grande com as temáticas do Egito, do Oriente e dos ciganos que nasceram lá, né? A história dos ciganos, dos primeiros ciganos, vieram justamente porque eles vieram da Índia, né? De épocas em que o mundo estava realmente em necessidade. E ao longo do ciclo mundial, né, onde tem-se muitas guerras, eles começaram a migrar, porque os ciganos não eram bem vistos. Eles achavam que eram, tipo, mais ou menos bruxos, então começaram a ser perseguidos e eles migraram para o Oriente e foram acolhidos. E eles viajavam através do deserto para justamente não serem encontrados. Por isso que eles andavam em caravanas, em famílias, às vezes algumas mulheres aqui e ali sozinhas, né? E vem aí a história das ciganas, né? E os ciganos que começaram a fazer previsões para os faraós e para os reis, né? Lá na época do Egito, justamente eles adotavam esses ciganos para poder ter previsões esporádicas sobre o tempo, como que eles poderiam atuar ou não. Então eles se tornaram pessoas de confiança na época. Então daí surgiram os ciganos, os atuais ciganos nômades pelo mundo. O fato deles serem nômades foi uma necessidade, porque eles eram muitas vezes perseguidos ou expulsos de algumas sociedades e vilas e cidades, enfim, de onde eles eram, né? E por isso que as roupas, as características dos ciganos são muito semelhantes. Tem uma mistura das roupas indianas com as roupas do Oriente, né? Até porque eles andavam muito pelo deserto, eles precisavam de toda aquela roupagem que os protegia do sol, principalmente. E ao mesmo tempo, todas as alegorias que os ciganos têm ficou muito mestiça e misturada. Tanto que as danças dos ciganos, tanto no Oriente como as danças ciganas que eles consideram originárias dos ciganos mesmo, são muito semelhantes. Tanto quem vai no Egito, quem vai para o Oriente, para os árabes, para as Arábias, eles têm uma dança muito semelhante com a dos ciganos que são os nômades do mundo, né? Então esse é um pouco da história dos ciganos e eu tenho, desde sempre, eu tive uma apreço muito grande, uma afinidade muito grande com as cartas dos tarôs ciganos, né? Então esse aqui é o meu tarô, né? É o tarô que eu faço a leitura completa, e também posso fazer perguntas, né, se for o caso. E nesse caso eu vou fazer uma previsão do próximo mês, que é
um mês vigente, o nosso mês de agosto, até o final do mês de agosto, para todos vocês. Muito obrigada.